Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro, ou melhor, desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo ou algum outro item da lista. E desde já eu deixo a recomendação, caso você for adquirir algum livro ou qualquer um outro produto pela Amazon, compre com o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Hoje, finalmente, eu chego com aquele vídeo que para mim é muito especial, de finalização de mês. Eu não fugi muito daquilo que eu tinha me proposto. Foi um mês de ansiedade, porque foi o terceiro ano do canal. Aí eu fiz aquele unboxing especial em comemoração. Dia 17 meu canal fez 3 anos. E para mim foi muita alegria, né? Uma grande vitória pensar que nesses 3 anos eu tenho produzido e tenho me engajado na plataforma e aos pouquinhos a gente está conseguindo, né, os resultados. Eu estou bem próxima a chegar aos 800 inscritos e para mim é maravilhoso isso, né, porque paulatinamente a gente vai vendo as pessoas endossarem o projeto do canal, tá bom? Deixa eu pegar os livros. Apesar do volume grande, não são leituras, na sua maioria, é, integrais, porque tem aqui LC em andamento, mas outros realmente fazem parte de uma TBA dentro de uma proposta de uma leitura completa nesse mês. E um dos livros que eu já tenho tempo na estante e para ler e tinha muita curiosidade era esse aqui, Manson, porque Manson ele foi um sociopata que, sem necessariamente agir no sentido de pôr a mão em ação, ele influenciou algumas pessoas para cometerem crimes. E eu acho que talvez isso torne ele, dos sociopatas que a gente vê aí, um dos mais icônicos, por essa questão mesmo do seu poder de persuasão. Aí eu pensei na questão do contexto histórico em que os seus crimes foram cometidos e tem sentido assim, realmente ele tem influenciado algumas pessoas, porque Manson, ele criou um grupo que se chamava Família Manson, lá pela década de 70, e ele buscava nessas pessoas mulheres que tinham problema de família, pessoas que tinham, mulheres que muito jovens e que tinham essa desestrutura familiar, então eram mulheres que se aproximavam dele, e ele conseguia mantê-las submissas e o idolatrando, porque eram mulheres que já tinham uma carência mesmo emocional e social, né? E homens também que têm problemas também de família, que eram vagantes, que não tem aquela perspectiva, na sua maioria, de trabalho e estudo. Aqui esse livro ele vai passar desde a da infância de Manson, quando fala de sua mãe, o que cerca o seu nascimento, a sua infância. Ele desde muito jovem passou por várias instituições corretivas para criança e adolescente. E na vida adulta ele também cometeu alguns crimes. Era um homem franzino, mas que endossava um discurso muito bonito de paz e amor. Não era um grande músico, aparentemente para mim não, e nem grande compositor, mas endossava aquela coisa de queria ser muito famoso, reconhecido, conhecido, né? Ele, na época que ele criou essa família Manson, ele vivia muito obcecado pelos Beatles e do contexto também da época, né, daqueles grandes festivais, os Estados Unidos naquela coisa do Vietnã, a questão mesmo dos conflitos raciais.
né? E a questão mesmo da descoberta das drogas, da popularização. Eu gostei muito da leitura, achei uma leitura muito instigante e o grande dia para a família Manson e para Manson na questão dos crimes foi uma ideia que ele criou de Helston Skelter, mais ou menos assim. Pode me corrigir aí nos comentários se vocês souberem a pronúncia certa dessa palavra, que ele difundiu essa ideia na família Manson, que existiria no futuro apocalíptico uma guerra racial entre pretos e brancos, em que os pretos iriam prevalecer. E ele se colocava como uma figura mesmo assim divina de Jesus Cristo. Só que esse dia de Helter Skelter nunca aconteceu e ele influenciou a família para cometer os crimes, ou seja, atacar pessoas. E aí ele foi atrás de celebridades, pessoas ricas ou não tão ricas dentro da população, no sentido de invadir as casas, matar aquelas pessoas de forma brutal e colocar algumas frases e fazer entender que aqueles crimes tinham sido cometidos por pretos. E aí ele se refugiou num rancho junto com aquela família, mas por uma casa do destino, esses crimes inicialmente não foram solucionados, mas depois se chegou realmente às pessoas que praticaram e finalmente a Manson. Ele foi para o corredor da morte, né? Passou por uma prisão perpétua, não chegou a ser efetivado, desculpa. Hoje eu estou enrolada nas palavras. A sua morte, porque lá na Califórnia a lei mudou, né? Então ele morreu já idoso no corredor de morte, né? Algumas pessoas da família ainda estão presas, algumas estão em liberdade condicional. E assim, foi muito triste ver, né? Uma pessoa que há 20 anos perdida, uma jovem há 20 anos perdida, cometeu crimes tão brutais, endossou aquele discurso de Manson e passou mais de 50 anos, bem mais que isso na cadeia, e hoje está saindo com quase 80 anos, né? Perdeu toda uma vida por causa de atitudes cruéis, porque foram cruéis, mas impensadas numa fase da vida tão, né? Com 20 anos eu acho que a gente sabe tão pouco da vida, a gente muda tanto no decorrer da vida, de aprendizado, de mudança mesmo, de maturidade, experiência. E eu acho que o mais triste é isso, né? Porque não só o que ele fez contra as vítimas, mas de ter influenciado pessoas que acabaram, de certa maneira, destruindo a própria vida e de outros com esses crimes. Muito bom, super recomendo. Só frisando que ele realmente foi um sociopata, porque dentro dessa questão de sociopatia e psicopatia, às vezes as pessoas costumam confundir as figuras, mas ele foi um sociopata, né? Ele não tinha uma destinação específica para o crime. O sociopata ele comete contra uma população de uma maneira geral, sem destinação própria, sem destinação específica, diferente do psicopata que tem um modus operandi para um tipo específico mais ou menos de pessoa que ele quer de fato cometer ação. Aí um outro livro que eu li foi esse aqui, Prometeu Acorrentado, a Ajax e Alceste. Eu acho que muita gente aqui já ouviu falar de Prometeu Acorrentado, né? Porque é uma figura da nossa cultura pop. Gostei da história, achei bem tá ok. Ajax eu não conhecia, só conhecia Ajax dos quadrinhos. Tem um quadrinho que tem Ajax. E aqui a gente vai ver a figura do herói, Ajax. É interessante porque aqui a gente vai ver também um pouco da narrativa de a Odisseia. E aqui a Odisseu ele vai fazer a defesa de Ajax, que foi um herói de guerra. E aí ele mostra a importância para Agamenon, o rei Agamenon, de se fazer os ritos fúnebres para enaltecer aquele herói, que não importa ali qual era o lado da batalha, mas
ele teria que ter direito a essas honrarias. Aí também a gente se situa um pouco na história de Menelau e Helena de Troia, e foi uma leitura muito gostosa. Alceste, eu nunca tinha ouvido falar. De fato, eu pensei até que era um nome masculino, mas não, é uma figura de uma mulher que ela decide morrer em prol do rei, do seu marido, e aí a narrativa é toda em cima dessa oferta que essa mulher faz em vida, de dar sua vida como holocausto, né, como uma oferenda aos deuses, em relação para honrar o seu esposo. E ele depois ele disse que ele não vai contar em novas núpcias, que ele vai honrá-la até a morte. Eu achei bem bonito, bem poético, Alceste. E deixa a recomendação, esse livro eu vou desapegar, eu peguei inclusive num pegue leve, mas se você tem na estante, super recomendo para você se permitir. Muita gente não sabe, mas os gregos impulsionaram e impulsionam até hoje muito do pensamento ocidental, né? E muitas vezes a gente tá vivenciando ou reproduzindo ou falando de gregos ou de ideias conceituais dos gregos sem saber. Livrão. Aí um outro livro, esse aqui, Furacão Anitta, é de um jornalista de celebridades, Léo Dias. E confesso que a Anitta não é uma figura assim que eu siga, eu não acho que ela tem voz, ela na verdade é DJ, né? Nem acho a voz bonita, não gosto das canções, o estilo de vida dela não me atrai, mas eu comprei esse livro na época porque foi muito barato, estava aí nas Americanas, e aí eu comprei e gostei, achei interessante ver um pouco da sua história de vida, mas também vou desapegar, mas eu achei interessante, né? Principalmente se a gente pensar no processo criativo, assim, da vida de um artista. Acho que ela venceu, sim, porque se a gente pensar que ela chegou a um status não só nacional, mas até de ser conhecida internacionalmente, acho que ela foi uma vencedora. E fala um pouco da sua família, amizades, a vida empresarial. Ela, assim, aparentemente, né, mostra-se aquela mulher de muita garra. Eu estou mostrando todas as fotos, coisa que eu nunca faço, mas deu vontade e eu gostei, sabe? Se você tem esse livro também e ainda não leu, eu acho bacana ler, porque para conhecer, né? Matar um pouquinho a curiosidade e conhecer o outro lado, assim, da vida, que muitas vezes a gente vê o artista chegando lá e a gente não sabe os sacrifícios e a luta que foi de ter vencido, né? Muita gente pensa muitas vezes só no ponto final, naquilo ali, quando você venceu, quando você foi reconhecido, quando você começa a fazer dinheiro, mas muitas vezes não está atenta a todo o processo, né? Quando você tem que fazer, quando não é conhecido, quando você não vai ter reconhecimento, não vai ter um retorno financeiro, e mesmo assim você se permite, se propõe a correr atrás e fazer. Gostei muito da história, mas também vou desapegar. Aí estou fazendo essa leitura de Christine, é uma LC que eu estou fazendo com Camila, do canal Qual o Próximo. E aqui é a continuação da história de Arne com a sua paixão em relação a esse carro Christine. Christine está bem ousadinha, fazendo várias presepadas aí, né? Machucando pessoas, matando. E eu estou gostando da narrativa. O Arne até chega numa situação dele viajar com o carro para fazer um contrabando e é preso. Mas aí, se ele fica de boca fechada e continua com Christine, ele vai conseguindo se safar das situações. E a sua namorada, Leigh, brigou com ele, ficou chateada e quase morre por causa de Christine. E aqui na narrativa do meio, ela quer conversar com um amigo de Arne, o Denis, para falar sobre Christine, e tá muito bom. E agora, no próximo mês, outubro, eu pretendo finalizar essa leitura com Camila, em uma leitura super divertida. Super recomendo. Se você também tem Christine na estante, pare de perder tempo e se permita ler esse autor e desmistificar aquela coisa só do terror, só do horror, só do susto, apesar que tem elementos aqui do horror, do terror fantasioso mesmo, que a gente chama
na linguagem de Lovecraft cósmico, mas tem muito mais outras narrativas que transcendem isso. E estou fazendo outro LC com Flaviana, do canal Xícara Literária. A gente está lendo esse Calhamação, que a gente pretende terminar em dezembro. E aqui a narrativa, para mim, se tornou bem gostosa, porque quando aparece a figura do Randall Flagg, a personificação do mal, e a narrativa vai seguindo, né? É um livro que talvez alguém sinta uma dificuldade de entender, porque existem muitos personagens. Personagens fixos que desaparecem e depois voltam, e aqueles personagens que só vão ser uma narrativa de uma só vez. E é bem gostoso a parte quando fala de Randall Flagg e das outras narrativas, né? E sempre assim, aquela questão da gripe se alastrando pelos Estados Unidos, pelo mundo, a questão mesmo do exército interferindo, lei marcial, gente sendo morta, gente fugindo, gente sendo impedida de fugir, e situações muito gravosas no sentido de criança que morre, jovem que mata abusador, idoso que morre solitário. Vai ficando pesadão, tô gostando muito e super recomendo A Dança da Morte. Ainda não finalizei, mas realmente é um livro que entrega tudo aquilo que ele se propõe. E, para finalizar, eu dei sequência à leitura das Irmãs da Revolução. Esse mês li algumas histórias, mas a última que eu resenhei saiu ontem o vídeo, no domingo, A Casada Perfeita, da Angélica Gordischer. Será que se pronuncia assim? Não tenho certeza da pronúncia, pode me corrigir também, a autora argentina. E não tem muito o que falar não, mas o título já é instigante dessa história. Quando se coloca a casada perfeita, né? Será que existe realmente uma mulher casada perfeita, no sentido de felicidade dentro do casamento? Eu vou deixar linkada a resenha para que vocês possam conferir. E esse livro eu quero demandá-lo todos os contos. Todas as histórias desse livro eu pretendo resenhar. Eu acho que eu já li 6 ou 7 algo e resenhei todas elas. E eu quero até o final do ano, paulatinamente lendo e trazendo conteúdo para vocês. E para fugir um pouco de leitura, eu reassisti esses livros que, para mim, que sou cristã batista, tem muito a ver. Não é que essa ficção seja necessariamente dentro de uma eixo totalmente bíblica, mas é ficção mesmo, mas tem alguns elementos inspirativos, deixado para trás, 1, 2, 3, e aqui é previsões apocalípticas de um futuro, de um arrebatamento de uma igreja, de pessoas que de fato foram deixadas para trás porque outras foram embora, e deixa essa dica, né? Não gosto de falar de religião, apesar de ter escape religioso, não são filmes de não ficção, são filmes ficcionais, baseados na literatura ficcional, e é isso. Aí foram essas as minhas leituras, os meus assistidos. Não sei como foi o mês de vocês. Quem quiser comentar sobre algum desses livros ou o que vocês leram nesse mês. E o mês finalizando agora, estou super empolgada para o outubro do Victor Tube, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!